Você provavelmente já deve ter ouvido falar em imóveis NR, ou seja, imóveis não residenciais. E aí, será que vale a pena investir nesse tipo de unidade? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anfitrião. E antes da gente partir para o tema aqui de hoje, eu gostaria de convidá-los a fazer parte da nossa comunidade de anfitriões 5 estrelas ou gigantes da temporada. Você pode acessar o link aqui para a lista de espera, caso nenhuma turma esteja aberta enquanto você assiste esse vídeo, e deixa o seu nome e e-mail para ser avisada da nossa próxima turma, beleza? E também não esquece de se inscrever neste canal aqui, apertando o botão de inscrever-se, e me seguir aqui nas redes sociais, @RômuloVilela. Antes da gente falar sobre as vantagens e desvantagens de se investir em um imóvel classificado como NR, primeiro vamos entender o que é um imóvel NR. Pela classificação, a gente está falando de um imóvel, uma unidade não residencial. Quer dizer que isso é caracterizado comércio, é caracterizado indústria? Depende do ponto de vista que você está falando. Mas se estamos falando dos NRs voltados para curta duração, eles são imóveis residenciais, vamos dizer assim, mas são classificados como não residenciais, tá? Isso foi um benefício do plano diretor que acabou mexendo em uma série de critérios na hora de as construtoras fazerem os seus empreendimentos. Então, em função dessas novas regras de zoneamento, etc., acabou que várias construtoras tiveram benefícios em construir este tipo de unidade. Então são unidades que não são consideradas residenciais comparada a um apartamento regular, um apartamento que você compra num condomínio residencial, tá? Mas não quer dizer que a unidade NR não seja uma residência. E geralmente as unidades NR são estúdios, são ali de 28 metros quadrados no máximo. Dificilmente você vai ver um apartamento de 2 quartos como NR, né? Então geralmente são unidades pequenas e que têm o propósito de fazer locações de curtíssimo prazo, basicamente Airbnb. E qual que é a diferença entre um imóvel residencial e um imóvel não residencial neste recorte de criar um NR para estadias, né, para locações de curta duração? Esteticamente é a mesma coisa. Qual a diferença de um estúdio ou de uma kitnet ou de um NR? Esteticamente nenhuma. Todos são unidades pequenas que fazem a vez ali de basicamente um quarto de hotel, né, se a gente for comparar ali para entender a lógica. Agora, existem diferenças estruturais. Depende de caso para caso, não existe um padrão específico. Vou exemplificar. Existem empreendimentos que você tem unidades NR segregadas da unidade do prédio R, né, do prédio residencial. Várias construtoras fazem isso. Fazem um predinho não residencial, né, com unidades não residenciais, e um outro prédio com unidades exclusivamente residenciais. E muitas das vezes você pode encontrar acessos segregados. Isso quer dizer o quê? Que o predinho com unidades NR tem a portaria própria, tem a dinâmica própria, ainda que esteja no mesmo empreendimento. E aí você tem a torre residencial que tem outra portaria e é dividido. Você tem outros cenários em que as unidades NR estão no mesmo prédio, ou seja, vamos supor que você tem um prédio de 10 unidades em que até o 4º andar são unidades NR e a partir do 5º andar até o 10º andar, por exemplo, teriam unidades residenciais normais. Uma outra coisa que pode ser diferente é o compartilhamento das áreas comuns. Existem empreendimentos que segregam as áreas comuns apenas para moradores e para NRs essas áreas comuns não teriam utilidade. Você não tem acesso como NR. Eu já administrei uma unidade que fica ainda, né, porque a unidade ainda existe, num prédio residencial, só que alguns andares eram exclusivamente de unidades NR, tá? E a portaria era compartilhada. Elevador você também consegue segregar, então não tem um padrão, é sempre desse jeito. O que tem é uma diferença, até na matrícula do imóvel, aquela unidade específica é considerada NR. E aí entra uma outra questão de, será que eu posso alugar este imóvel para moradia fixa ou eu sou obrigado a ficar na locação de Airbnb de curtíssimo prazo? Como a gente está falando de uma unidade não residencial, existem duas formas de você encarar. Pela regra, unidades NR não podem ser moradia, né? Afinal, ela é não residencial. Isso significa que, segundo a lei do inquilinato, você poderia alugar essas unidades até 90 dias. Então você faz ali o Airbnb de 2 noites, 3 noites, 10 noites, 15 noites, até 90 dias. Se você faz um aluguel tradicional nessa unidade NR,
NR, você teria implicações jurídicas, né? Porque a natureza daquele imóvel não é essa. Então imagina que, por exemplo, eu alugue uma sala comercial e eu more nessa sala comercial num prédio comercial. E vamos supor que eu seja despejado por conta disso. É muito fácil, obviamente, que o juiz entenda que não, peraí, por que você está morando num lugar que é comercial? Então, por questões jurídicas, não faz sentido, obviamente, você burlar isso. Ah, não, eu vou botar alguém para morar no meu imóvel NR. Beleza, mas você tem um risco jurídico de aquilo não ser válido, né? Você não pode colocar uma condição para alguém de algo que não foi pensado para isso. Agora, se você compra esse imóvel NR e você como proprietário mora nesse imóvel, é um problema? Não necessariamente, né? Obviamente que não vai ter um fiscal que vai abrir, bater a porta lá no teu imóvel. Você está morando nesse imóvel, não pode morar. É a mesma coisa que se você estiver morando numa loja comercial, problema não é um grande problema, mas não é o propósito específico daquela unidade. Então, isso vai afetar um pouco nas vantagens e nas desvantagens, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, de por que isso pode ser bom e por que isso pode não ser tão bom assim. Caso você queira entender um pouquinho mais sobre essa classificação NR, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o decreto número 56.759, lá de 2016, do Fernando Haddad, que meio que regulou isso, que criou uma certa regra para essa situação do NR. Então, se você tiver mais interesse em se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar o link para você entender um pouquinho melhor. Um outro ponto interessante é a qual legislação a NR, né, aquela unidade NR, vai se respaldar. Depende da administração que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu sou proprietário de imóvel e eu compro uma unidade NR e eu alugo através do guarda-chuva da lei do inquilinato, então se enquadraria na lei 8.8245. Eu nunca sei, 8.245 de 91, que é considerado locação de temporada, ou seja, até 90 dias. Então você seguiria nesta lógica de locação pela lei do inquilinato através do artigo 48, que é aluguel de temporada, etc e tal. Agora, se você é uma empresa hoteleira, por exemplo, você está utilizando aquela unidade NR como mais um leito de hospedagem, mais um meio de hospedagem, e isso é regido pela lei do turismo. Também vou deixar tanto a lei do inquilinato quanto a lei do turismo, né, a lei de hospedagem aqui na descrição desse vídeo para você entender as diferenças. Então, esse imóvel é um híbrido, né? Você consegue juridicamente adequar. Então, se você é uma imobiliária, você pode adequar a sua forma de locar através da lei do inquilinato. Se você é um meio de hospedagem, se você é uma bandeira hoteleira, se você é uma administradora de flats ou de hotéis, você pode encaixar na lei geral do turismo e, obviamente, isso está ali também embaixo do guarda-chuva do Código de Defesa do Consumidor, o que não se aplica para a lei do inquilinato, né? Ou seja, a lei do inquilinato não tem uma relação de consumo efetivamente, porque aí já é uma outra coisa. Não à toa, dica bônus, que às vezes tem hóspedes que reservam imóveis com a gente, como proprietário, e pedem nota fiscal. Ah, eu preciso de uma nota fiscal para ir lá na minha empresa e dizer que eu fiquei no seu imóvel, etc e tal. Nós, proprietários de imóveis, não precisamos emitir nota fiscal ali da estadia do cara. Por quê? Porque você está, mais uma vez, sendo regido pela lei do inquilinato. E na lei do inquilinato não é uma prestação de serviço, é uma relação locatícia. E na relação locatícia, a mera emissão de um recibo, né, de locação, em que você vai colocar ali as datas, tal, isso configura já a burocracia para que você preste contas, digamos assim, para aquele locatário, por exemplo, né? Ele pode exigir, não, eu quero nota fiscal por causa disso. Não é hospedagem. Então, se você se coloca como um meio de hospedagem, aí sim você pode emitir uma nota fiscal. Isso não quer dizer que você não possa emitir uma nota fiscal para uma locação residencial, só que aí é aquela coisa, qual lei você está seguindo a partir do contexto que você está? No NR você pode optar pelas duas coisas, desde que você faça uma escolha deliberada de qual delas você quer estar mais enquadrado. Bom, agora que você entendeu o que é a unidade NR, se você gostou, deixa o seu joinha aqui no vídeo, espero que você tenha gostado disso, e agora eu vou falar das vantagens e desvantagens de você investir em um imóvel NR. Vantagens. Primeira delas, você não vai ter síndico para te encher o saco de que aquilo que você está fazendo é comercial, ou entrar nessa polêmica de proibição, de assembleia de condomínio, que o síndico deixa ou não deixa, ou as pessoas se incomodam ou não se incomodam. Isso você não vai ter problema. Não quer dizer que, por exemplo, num condomínio que você misture não residencial com residencial, você não vai ter vizinho, você obviamente vai ter vizinho enchendo o saco, falando, ah, esses hóspedes de Airbnb, isso, aquilo, mas fica só falando, enchendo o saco, mas não vai ter nenhuma repercussão negativa burocrática, por exemplo, né? Coisa que em condomínios normais, quando os moradores se juntam para fazer algum tipo de proibição, ou às vezes mesmo até o síndico de falar, olha, vamos fazer uma assembleia para proibir. Nesse caso, quando você compra um
imóvel não residencial, você não tem esse risco porque o síndico já tem a consciência, obviamente, de que aquele prédio tem uma natureza de unidades residenciais e unidades não residenciais. Uma vantagem que também pode ser uma desvantagem, que depois eu vou falar um pouquinho na parte de desvantagens, é que esse tipo de imóvel, ele é mais destinado para locações de curta duração. Então dificilmente alguém iria querer morar num estúdio NR, né? Seja porque ele está segregado, então você não vai ter o mesmo contexto de lazer do condomínio, entre outras coisas. Ele é feito para locações de curta duração. A pessoa vai, usa, vai embora e acabou. Então ele tem essa limitação, né, de até 90 dias. É uma vantagem porque ele é feito exclusivamente para isso. Uma outra vantagem muito boa e a gente tem que tomar cuidado para também a gente não ser enganado, é que unidades não residenciais tendem a ser mais baratas do que unidades residenciais. Então se você está naquele empreendimento e você se depara com unidades NR e unidades residenciais, geralmente as residenciais vão ser mais caras do que as não residenciais, justamente por conta de uma série de limitações que o NR tem e que o residencial não tem. Ainda que o residencial tenha riscos que o NR não teria, né? Então tem que avaliar muito bem para saber se aquele desconto que você está tendo, aquele valor menor, vai valer a pena você investir em NR se comparado a um imóvel residencial. E depois eu vou falar a minha percepção dessas vantagens e desvantagens e o que eu acho se vale ou não vale a pena. Outra vantagem que eu falei um pouquinho antes, né, quando eu estava falando sobre o que é NR, é que você tem lazer, você pode ter lazer separado e um acesso separado. Isso faz com que, tendo um acesso separado nesse caso, você tenha pessoas, porteiros e uma lógica dentro do condomínio que estão mais preparadas para receber essas pessoas, porque as pessoas já sabem, as pessoas, digo, os porteiros e ali a administração já sabe como é a dinâmica disso. Quando você começa a fazer Airbnb num prédio residencial, às vezes o porteiro não tem, às vezes não. Normalmente, ele não tem aquele mesmo tato que uma pessoa que já está acostumada com uma dinâmica de check-in, de check-out, de entrada, de verificar documento, etc., estaria acostumado. Então o porteiro, o seu Zé lá do prédio, ele vai receber a Dona Maria e o marido e o filho, sei lá o que. Ele vai, né, ele vai fazer do jeito dele, não vai ter um treinamento específico para ele. Muitas vezes está acostumado com esse tipo de tratativa. Então, mais uma vantagem aí de um NR, quando você tem uma equipe um pouco mais treinada e um pouco mais ali direcionada para as necessidades dessas locações de entrada e saída, que é muito mais intenso do que um prédio residencial, naturalmente, né? No prédio residencial, o porteiro já sabe quem é o vizinho do 101, a mulher do 208 e por aí vai, né? Então é aquela coisa mais informal em que o cara bate o olho e já sabe quem é você, coisa que é diferente na temporada, porque tem gente entrando e saindo o tempo inteiro. Então tem uma certa burocracia e um certo processo que exige um pouco mais de treinamento e um pouco mais de vontade também, porque tem porteiro que fala, puta, esse negócio de temporada é um puta negócio chato, tem que ficar vendo, tem que ficar dizendo que não pode entrar ou, enfim, pegar documento, dá um pouco mais de trabalho e isso tem um direcionamento mais interessante também quando você faz um NR, por exemplo. Agora, as desvantagens da unidade NR. Isso é uma percepção minha do que eu considero desvantagem nesse sentido. Caso você compre um imóvel NR, como ele é mais limitado do ponto de vista de locação e até de moradia, pensa comigo. Se você quiser vender esse imóvel, você não vai poder, quer dizer, poder você pode, mas você vai ter menos pessoas interessadas em comprar aquela unidade comparado a uma unidade residencial. Vou te explicar por quê. Quando você fala numa unidade residencial, você pode tanto alugar como você pode morar. Tanto alugar por curta duração quanto por longa duração. Na unidade NR, você não necessariamente vai vender para alguém que quer morar. Você vai vender para um outro investidor que quer comprar para fazer aquilo que você já estava fazendo, que por alguma razão mudou de ideia e decidiu vender. Ou seja, você limita a quantidade de possíveis compradores para aquela unidade. Você prefere ter uma unidade residencial em que você pode ter uma variedade maior de negócios ou uma variedade, ou na verdade nenhuma variedade, e sim você está vendendo aquela coisa especificamente para aquele propósito e nada mais. Isso é o que a gente chama de liquidez. Liquidez é quanto mais possibilidade de negócios você tiver, maior a sua liquidez ou a possibilidade de liquidez, que é transformar aquele ativo em dinheiro. Então, se eu tenho um imóvel NR, eu só vou poder vender para investidor. Se eu tenho um imóvel residencial, eu vou poder vender para aquela família que acabou de casar, posso vender para um solteiro que queira morar, posso vender para um investidor, seja ele querendo alugar por curta duração ou por aluguel tradicional. Olha quantas oportunidades de negócio que eu teria no residencial que no NR eu não teria. Eu teria somente uma coisa. Então eu limito o meu negócio. Eu só vou poder vender para um tipo de pessoa, né, que vai usar para aquele propósito específico do qual o NR foi pensado. E isso afeta no preço. Por isso também que
a aquisição de uma unidade NR tende a ser menor do que uma unidade residencial. Então, eu, particularmente, não me sinto tão confortável de alugar, de comprar, de adquirir uma unidade NR. Tem que ser um preço bem atrativo para que realmente eu me coloque nessa limitação. Olha, beleza, eu vou fazer a aquisição de imóvel NR, mas tem que ter uma vantagem muito grande para eu limitar a minha quantidade de negócios, se comparado, por exemplo, a um imóvel residencial que já tem vocação para temporada. Eu prefiro muito mais fazer dessa forma, comprar um imóvel em um prédio residencial e que o imóvel é residencial, está ali no empreendimento residencial, porque eu tenho maior abrangência de vender esse imóvel para alguém, alugar fixo, alugar por curta duração. Então essa eu acho que é a principal desvantagem de uma unidade NR. Uma outra desvantagem é que unidade NR não tem vaga de garagem. Já é mais uma outra limitação. Eu prefiro comprar um imóvel que eu teria a possibilidade de ter uma vaga de garagem do que um imóvel sem vaga de garagem. Então, estão aqui as vantagens e as desvantagens. Vale a pena comprar uma unidade NR? Então a minha resposta para você, sabe qual é? Adivinha? Depende. Depende de quanto você tem para investir, depende se você acredita que aquele mercado de curta duração vai ser algo que vai perdurar por bastante tempo, porque imagina uma pandemia, não que o negócio de locação de curta duração não vá perdurar e que isso vai acabar tão cedo, pelo menos, mas imagina uma situação de pandemia. Na situação de pandemia, você não podia alugar fixo, você não poderia alugar um NR de maneira fixa. Ou vamos supor que a sua rentabilidade esteja caindo, de alguma maneira você está ganhando menos do que o que você ganhou lá atrás, talvez por uma questão de excesso de oferta e que você queira mudar a sua forma de alugar, ao invés de você alugar na curta duração, você aluga num contrato fixo no quinto andar. Você não poderia fazer isso, porque o NR é específico para curta duração. Então, no final das contas, é uma escolha. É meio que comprar carro elétrico ou carro a combustão. Ambos têm vantagens e desvantagens, né? Se você pega a vantagem do carro elétrico, é porque você economiza com gasolina. Porém, a desvantagem é que você, se você for viajar, você vai ter que parar em postos elétricos específicos e isso vai te dar uma certa limitação até um dia que, obviamente, isso já estiver tão disseminado no país que não vai ser mais um problema. Então é uma questão de escolha, não existe pior ou melhor, existe obviamente o preço que vai equacionar isso. Uma unidade residencial vai tender a ser mais caro e a unidade não residencial tende a ser mais barata, até para corrigir essas diferenças. Pô, não, vale a pena eu investir numa unidade não residencial porque, beleza, vou fazer isso, acredito nisso, vou ficar nisso e sou especialista nisso e acabou. Essa é a minha escolha, tá? Então saiba fazer a sua escolha e quando você for conversar com o corretor ou com a construtora, entenda exatamente o propósito daquela unidade para que você não compre uma unidade achando que é residencial, mas no final ela é não residencial. Você sabendo disso agora fica muito mais fácil, porque às vezes o corretor pode falar assim para você, essa unidade aqui, ela é 300 mil, mas essa outra aqui tá por 250, de repente é uma oportunidade, o que você acha? Mal sabe você que essa unidade, por exemplo, né, nesse exemplo fictício de 250 mil, seria uma unidade NR. Então, agora que você já sabe disso, você está mais preparado para poder tomar suas escolhas, fazer as suas escolhas, seja no residencial, seja no não residencial, e agora tirou e zeramos essa ideia de não residencial, se vale ou se não vale a pena. Agora me fala você já comprou um imóvel não residencial? Compraria um imóvel não residencial? O que você acha? Conta aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!